Meu irmão, minha irmã, na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, há uma palavra, um verbo, um comando, uma ordem, que é muito interessante, especialmente se ela é feita a partir dos lábios de Jesus, quando Ele diz. Por quê? Deixa eu perguntar se você está ciente, se lembra, se já percebeu algo muito precioso. Quando a gente lê na palavra de Deus que Deus disse, haja luz, na verdade, a voz é Jesus. A gente aprende lá no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, é o Verbo. Então imagine, quando Jesus diz algo, quando Ele declara, quando Ele determina, quando Ele afirma, é sério, é sério. Mas há um convite, há uma palavra que Ele declara e a gente pode dizer não. O mesmo Jesus que parou ali em frente ao túmulo de Lázaro, morto há 4 dias, e declarou: Lázaro, vem para fora. Lázaro não tinha escolha, não sei se você sabia. Lázaro tinha que vir para fora. Não foi um pedido. Jesus deu um comando. Mas há momentos em que Jesus fala algo que eu e você precisamos obedecer, mas podemos recusar. Há um momento muito lindo na palavra de Deus em que Ele chegou e disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, você conhece o versículo, né? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que foi que Jesus disse que era necessário para que houvesse alívio? Qual é a única coisa que é necessária? Vinde. Vinde. Vinde é uma palavra que você já usou a palavra vinde alguma vez na sua vida, conversando com seus amigos? Vinde. Você já chegou para seus amigos e disse assim: vinde a um jantar lá em casa? Você já falou? Ninguém fala, né? É um termo que a gente lê na Bíblia, mas não diz. Como é que você diz? Você diz assim: venha. Bora. Venham. Você não diz vinde. Então, só para ficar mais versão atualizada, vamos entender como venha. Venham. Jesus está olhando para as pessoas dizendo assim: ó, venham até mim. Venham. Quem estiver cansado e sobrecarregado, venha. Veja que Jesus não diz assim: resolva suas coisas aí, depois você vem. Resolva seus problemas, aquelas coisas que você precisa resolver, depois você vem. Não. Jesus está dizendo assim: ó, venha. Sabe por quê? Porque Jesus não rompe, não viola, não contradiz. O que os teólogos gostam de chamar, eles cunharam um termo e chamam de quê? Quando você tem direito de decidir? Por favor? Livre-arbítrio. Palavra chique, né? Mas sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós podemos decidir. A gente pode dizer se quer ou não. Deus poderia ter nos feito marionetes, mas Ele não nos fez assim. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, podendo decidir. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu se entregar. Ele decidiu abrir mão da sua glória e vir morrer por mim e por você.
Eu e você podemos decidir. Ele não viola o nosso livre-arbítrio, porque na hora que ele fizesse isso, ele não seria amor. A questão é: você confia o suficiente nele, no Senhor, para vir quando você está cansado e sobrecarregado? Você confia o suficiente em Jesus para simplesmente vir? Tem uma época na vida das crianças que, se elas estiverem num lugar bem alto e o pai olhar para elas e disser assim: pula, o que ela faz? Ela pula. Tem uma época em que ela olha assim e diz assim: tem certeza, pai? Se ele disser tenho, ela pula. Mas tem uma época que ela vai dizer assim: você está doido? Não. E tem uma outra que ela diz assim, e sai, sem sequer responder. Não é à toa que ele mesmo, o próprio Senhor, olha para nós e diz assim: se você não receber o reino de Deus como uma criança, você não vai entrar nele, porque é assim que ele quer que a gente receba. Vinde, venha você que está sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Venha, mas venha mesmo. Mas acontece que as coisas vão acontecendo, a gente vai ficando cristalizado, a nossa vida vai ficando cheia de motivos e razões, e a gente simplesmente começa a dizer: tem certeza? A gente começa a olhar assim e diz assim: não, não. A gente precisa confiar o suficiente nele para quando ele disser que a gente pode vir, a gente vir. E curiosamente, não acontece de uma hora para outra. A Bíblia também nos fala que é de fé em fé. De... o que mais? De glória em glória. Vocês sabem os versículos, né? Bom. De fé em fé. Primeiro, ele vai olhar para você e diz assim: vem cá, e estende a mão. Depois tem um momento em que ele vai estar mais longe e diz assim: pode vir. E pode acontecer de haver um momento que ele fez igual Pedro, no meio de uma tempestade impressionante, Pedro de um barco, achando que estava seguro, e ele olhar para Pedro e disse assim: então vem, você quer saber se sou eu? Vem. Se ele tivesse feito aquele convite na primeira vez que ele encontrou com Pedro, dificilmente Pedro teria ido ao encontro dele nas águas. Mas não foi na primeira vez, foi de fé em fé, foi de experiência em experiência. Só que a gente não quer as experiências, a gente quer uau, a gente quer o momentão. E ele está dizendo assim: rapaz, vem, confia e vem. Tem alguns textos na Bíblia em que o mesmo termo é utilizado. Presta atenção: Jesus chamando Pedro e André: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles podiam ter dito: oi, qual é desse Galileu aí? Não, eu tenho um negócio, eu tenho uma família para sustentar. Mas eles foram, e a partir dali a vida deles mudou. O próprio Senhor descrevendo a segunda vinda, lá em Mateus 25:34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vai questionar esse vem aqui? Não, esse você não vai questionar, né? O testemunho dos anjos no túmulo de Jesus olharam e disseram assim: ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele tinha dito. Venham ver onde ele jazia. E o testemunho da mulher samaritana, que eu sou completamente apaixonado por esse testemunho, ela olhou para as pessoas e disse assim: venham comigo
e vejam um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Venham comigo. Venham comigo, não é vão não. Venham, vem comigo. Será este porventura o Cristo? Um convite que Jesus mesmo fez aos discípulos depois de ter ressuscitado. Já pensou, eles chegaram, ele estava lá na praia com os peixes assados já, e ele disse: venham, comam comigo. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Você tem escolha, eu tenho escolha, as pessoas têm escolha, mas machuca o coração de Deus quando a gente não faz a escolha certa. No final do ministério de Jesus, já bem no finalzinho, lá em Jerusalém, no Evangelho de Lucas a gente vê que ele falou assim, o próprio Senhor: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Por quantas pessoas será que o Senhor está chorando hoje? Porque não tem aceitado o venham dele. Aqui, na nossa igreja. Quantas vezes você já ouviu ele dizer: pode vir, confia. E você pensou: não, isso é da minha cabeça. Não, Jesus não fala assim com a gente hoje em dia. Fala assim. Fala. Venha. Está cansado? Venha, que eu posso aliviar. Eu posso aliviar. Você já amou alguém e foi rejeitado? Não vou pedir para você levantar a mão, vou lhe fazer essa gentileza. Mas você já amou alguém mesmo e foi rejeitado? Um filho, uma filha? Seu amor de infância? Nada disso se compara ao que Deus sente quando Ele diz: vem. E eu e você, a gente olha e diz assim: não, peraí, eu vou só resolver essa questão aqui na minha vida. Não, peraí, agora não, porque agora acabei de casar e a gente está no momento. Não, porque agora acabei de ter filhos. Não, agora a minha carreira está decolando. Daqui a pouco, quando eu me estabilizar. Não, agora não, Senhor, quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar. Meu irmão, eu já vi algumas pessoas se aposentarem na minha vida. Muito poucos serviram mais a Deus depois de aposentados do que serviam antes. Muito poucos. Conto nos dedos de uma mão. Agora não, Senhor, agora eu estou com um problema aqui, porque eu tenho um vício que eu preciso resolver antes de vir. Tem uma coisa na minha vida que eu sei que o Senhor sabe, mas eu vou resolver isso aqui, depois Não, você não vai resolver sem Ele. A Bíblia também nos diz, em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos esses versículos eu estou vendo vocês falarem, que legal, que lindo. Como é bom saber que vocês sabem também. Deixa eu te falar, você sabia que só quando Cristo nos liberta que a gente é livre para fazer as coisas que a gente acha que vai conseguir fazer antes de chegar até Ele? Você só vai conseguir perdoar como Ele quer que você perdoe depois que você estiver nele. Você só vai conseguir amar do jeito que Ele quer que ame depois que você estiver com Ele.
A gente parece que desconfia quando ele diz assim: eu posso fazer. Venha, você que está sobrecarregado. Não, peraí, eu vou. Não, peraí, não. Quando ele disse venham, ele não colocou condição. Tem um outro momento em que ele diz assim: venha de novo. Logo antes de ele ser entregue, os discípulos estavam discutindo sobre quem é que ia trair. E ele chamou Pedro para perto e disse assim para Pedro: Simão, Simão. Note que ele, nesse trecho, ele parou de chamar ele de Pedro. Vocês viram? Vocês repararam esse detalhe? Nesse trecho Jesus não chamou ele de Pedro, e ele já tinha mudado o nome dele. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês. Vocês, não é só Pedro não. Algumas traduções infelizmente dizem você, é vocês. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você. Você sabe como é que trigo é peneirado? Você já viu? Você pega trigo e coloca na peneira, não? Não, primeiro você tem que fazer o quê? Moer. Eita. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Talvez na sua versão diga assim: quando você se converter. Sabe o que Deus está dizendo? Jesus está dizendo: Pedro, presta atenção. Eu sei que você vai sair de perto de mim. Eu sei, mas quando você vier de novo, fortalece os teus irmãos. Deus chama a gente para vir. Mas parece que ensinaram, de alguma forma ensinaram nas igrejas, que isso é uma coisa de um momento só. Não é. É de fé em fé, de glória em glória. É vivendo, é amadurecendo, desenvolvendo a salvação, é confiando mais um pouquinho, é atendendo o chamado. Aí vai chegar um momento em que a gente parece que caleja, esfria, e Jesus está dizendo assim: quando você voltar, fortalece seus irmãos. Quando você vier de novo, fortalece. Como é isso, Senhor? Como assim? Eu fortaleço? É, na nossa vida. Meu irmão, não é verdade que muitos de nós hoje, aqui, já estivemos muito mais perto do Senhor? Tem gente balançando a cabeça, mas eu nem pedi para levantar a mão. Não é verdade que a gente já esteve mais perto do Senhor? Agora deixa eu te perguntar: teu Deus mudou? Você já reparou que ao invés de fortalecer, às vezes parece que a gente dá o testemunho errado? A gente chega e diz assim: meu irmão, naquele tempo é que era bom. A gente orava e Deus respondia. Naquele tempo a juventude se reunia e Deus falava conosco. Meu irmão, pare de dar esse testemunho em nome de Jesus, porque o Deus não mudou. Ele continua respondendo, Ele continua falando, Ele continua agindo, Ele continua curando, Ele continua restaurando e Ele continua salvando. Quem parou de procurar foi a gente. Naquele tempo a gente tinha umas músicas que a gente cantava e o céu parece que descia. Não eram as músicas, deixa eu te dizer, era a forma como você buscava, porque Deus não muda, Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre. Para de dar tira o ar da sua vida,
Fortalece os teus irmãos. Quando você voltar, venha de novo. Quando você voltar, fortalece os teus irmãos. Sabe como é? Dá para fazer a mesma coisa do jeito certo. Sabe como é? Eu vou te dizer, meu irmão, se a gente buscar, Deus fala conosco. Eu já vivi isso, eu sei da minha própria vida. A mesma coisa, só que dito do jeito que Deus quer. Sabe o que você deve fazer quando a coisa apertar? Louve, porque eu já vivi uma experiência da gente louvar e Deus responder na hora. É a mesma coisa, só que dado o testemunho do jeito certo. Confie, Deus não mudou. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Quem muda é a gente, que a gente para. A vida vai nos colocando coisas sobre nós e a gente vai parando. A agenda parece que... Se você quer servir mais a Deus, arranque tempo da sua agenda. Não espere aparecer tempo. Meu irmão, se a doença é motivo de você parar de servir a Deus, não se preocupe, porque o inimigo então ele já sabe como é que ele faz para te parar. É só você ficar doente. Se a falta de dinheiro é motivo de você parar de servir a Deus, parar de atender o chamado de Deus, o inimigo já está sabendo como é que ele faz para te parar. Se as questões com os teus filhos são a motivação para você parar de servir a Deus, está tranquilo. O caminho para te afastar de Deus já está dito, está fácil. Faça ao contrário. Deus não está dizendo assim, venha quando você estiver bem de dinheiro, venha quando você estiver bem de saúde, venha quando você estiver sem nada para fazer. Até o mundo sabe disso, que as pessoas que mais entregam resultados são aquelas que têm mais coisas para fazer. E a gente achando que quando der tempo, eu consigo vir para Jesus. Mas é que nada, meu irmão. Você está com sede? Volte para Deus. Você precisa ter confiança de que pode vir. Você precisa confiar que você pode voltar também. Se você não disser amém, eu vou dizer isso 3 vezes. Confie, você pode vir e você pode voltar. É o mesmo Deus. Ele não mudou. O amor dele por você não mudou. Mas a minha vitalidade mudou. A Bíblia diz que a gente vai o quê? Voar como águias, sem se cansar. Fácil falar isso, né? Quando a gente tem 20 anos. Quando a gente está perto dos 60, fica mais difícil um pouco. Mas eu creio que eu posso voltar para Ele. E estar pertinho dEle. Como eu nunca estive. Eu creio que a nossa igreja pode confiar que pode voltar. Pode voltar. A gente pode testemunhar. A gente pode chegar e dizer assim: eu sei que Deus atende, porque eu já vivi. A gente já viveu isso aqui, nesse altar, nessa igreja. A gente já viveu. No Antigo Testamento, tinha uma determinação. Todo homem devia voltar para Jerusalém pelo menos 3 vezes durante o ano, nas 3 principais festas. E tinha uma determinação adicional. Eu vou ler para vocês, está lá em Deuteronômio 16, 16 a 17. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Diz lá. Lá em Êxodo diz, lá em Êxodo 23,
3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermentos. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermentos, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Deixa eu te falar, não é mais assim. Como assim, pastor? A palavra de Deus passou? Não. Mas você lembra do véu do templo? Só o sumo sacerdote entrava lá. Às vezes os sacerdotes passavam a vida inteira e não eram escolhidos para entrar no sumo sacerdote. As pessoas não podiam entrar. Quando Jesus expirou, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou, de cima a baixo, porque nós podemos. Hoje em dia, o Santo dos Santos é aqui, é onde Ele mora. A palavra de Deus não mudou, mas Deus ensinou ao povo algo, para que o povo soubesse o valor de estar no Santo dos Santos hoje em dia. Era para o povo entender a preciosidade. Infelizmente, algumas pessoas hoje querem recosturar o véu e achar que só alguns podem estar na presença de Deus, quando Ele diz: venha quem quiser, quem estiver cansado e sobrecarregado, venha. Deus disse que era para as pessoas trazerem algo quando vierem para a presença de Deus, sabe para quê? Para que hoje em dia Ele possa olhar para você e dizer: venha do jeito que você estiver, eu não preciso de mais nada, porque eu já paguei o preço. Se você não disse aleluia agora, meu irmão, quando eu fizer o apelo, venha para o altar. Ele já pagou o preço, você não precisa trazer mais nada. Você não precisa sacrificar mais nada, Ele pagou o preço total. Você pode só vir. A ordem existia no Velho Testamento, que é para a gente entenda como é precioso poder vir do jeito que a gente está, com os perrengues, com os problemas. Venha, só vem. Ele é fiel, confie. Mas e se Ele me chamar para algo que não está na época de eu fazer? Não existe isso. Ele não vai te chamar para algo que não está na época de você fazer. Mas e se Ele me chamar para algo que eu não tenha recurso para fazer? Não existe isso. É Ele quem vai suprir. Mas e se eu não tiver saúde para fazer? Não existe isso. E se eu tiver pouco tempo de vida para fazer? Não existe isso. Só vem. Confie. Você pode vir. Confie. Você pode voltar para a presença de Deus. Igreja, a gente pode confiar. Ele não mudou. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que chama. Venham, todos que estiverem com sede. Venham, todos que estiverem cansados, sobrecarregados. Mas só vem. Ele cuida de tudo que precisar ser feito. Em nome de Jesus. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos fala, para a glória de Deus.